diz assim: e um anjo do Senhor disse a Filipe: levanta-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, e esse se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e esperava regressar ao seu país. E, assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxima-se dessa carruagem e acompanha. E correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou: o senhor entende o que está lendo? E ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explica? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da Escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então o eunuco disse a Filipe: peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou, e começando com esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a um certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui água, o que me impede de ser batizado? Filipe respondeu: é lícito que se crê de todo o coração. E disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não viu mais. E este foi seguindo o seu caminho, cheio de alegria. Mas Filipe foi visto outra vez em Azoto, e seguindo viagem, evangelizava em todas as cidades, até chegar à cidade de Cesareia. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, estamos diante da Tua presença. Louvamos o Teu santo nome pelo privilégio de estar aqui, Senhor, neste lugar, com a responsabilidade de anunciar a Tua palavra, de falar do Teu amor, de dizer, ó Deus, aquilo que Tu tens para esta congregação nesta manhã desse dia. Também oro por aqueles que estão nos assistindo neste momento, que o Senhor esteja com cada um, e também aqueles que mais tarde estarão assistindo esse culto, que o Senhor possa abençoar e que possa, ó Deus, virtude sair e abençoar a vida de cada uma dessas pessoas, Pai. Nós te louvamos por tudo que já recebemos até aqui, e agora neste momento, Deus, quando estaremos abrindo a palavra, que o Senhor possa estar ministrando e falando conosco, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode sentar, irmãos. Eu quero, em poucas palavras, tentar resumir o meu pensamento nesta manhã. A descida do Espírito Santo, o Pentecostes, marcou um novo tempo na vida, neste mundo, porque quando o Espírito veio no dia de Pentecostes, foi um acontecimento. A Bíblia chama de o dia, não é? Jesus vai falar muitas vezes aquele dia, não é? O sol nunca tinha nascido naquele dia. Era um acontecimento que nunca havia acontecido na história, que o Espírito de Deus viesse e habitasse com os homens. No dia de Pentecostes, o Espírito não veio para voltar, ele veio para permanecer conosco. No Antigo Testamento, sempre que é mencionado a descida do Espírito Santo, ele vinha, agia através da vida de alguém, levava uma pessoa a fazer obras poderosas em nome de Deus e retornava, não é? Aqui não, no dia de Pentecostes foi um marco, aleluia. A Bíblia diz, olha, se hoje, esse hoje é aquele dia que Jesus faz menção, não é? O hoje começou no dia de Pentecostes, só vai terminar com o arrebatamento da igreja. Esse é o grande hoje. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Está lá nos Salmos e é repetido depois no Novo Testamento. Então, o Pentecostes, ele marca o início de um novo tempo para este mundo. Uma nova época em que
um povo seria estabelecido com poder e autoridade para fazer coisas extraordinárias em nome de Deus. Seria uma própria representação do céu na terra. Jesus diz: convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas se eu for, enviá-lo-ei a vós, e ele estará convosco para sempre. Ele permanecerá convosco para sempre. O Espírito Santo está conosco, sim ou não? Ele está ou não está com a igreja? Claro que está. Sem ele não estaríamos aqui. Ele é a força que nos motiva cada manhã a levantar da cama, a fazermos o nosso devocional, a estarmos na presença de Deus, a estudarmos a palavra, a orarmos ao Senhor. Tudo isso é motivado pelo Espírito Santo. Se ele for tirado, toda essa alegria e todo esse prazer é tirado de nós. Então, esse mover do Espírito Santo que acontece com esse céu aberto, com a descida do Espírito ali no dia de Pentecoste, né, impactou a vida de muitos santos de Deus. Muitos homens e mulheres de Deus que esperavam esse momento, não é? Esperavam esse momento, esperavam essa descida do Espírito Santo. Eles foram impactados pelo poder de Deus. E eles saíram, não é? Por toda parte anunciando o Evangelho. Inicialmente, não é? Eles ficaram ali em Jerusalém, porque aquilo estava muito cômodo. Imagina você pertencer a uma igreja que tem uma assistência social, uma dispensa abarrotada de coisas, não é? Que todas as pessoas que tinham suas propriedades, vendiam suas propriedades, traziam dinheiro para a igreja, e eles compravam as coisas, e todo mundo ficava ali orando e esperando Jesus voltar. Porque a promessa do Senhor era essa. Vocês estão entendendo? Jesus havia prometido: olha, eu vou preparar lugar para vocês, e depois que eu for, eu voltarei para vocês. E eles esperavam isso. Eles esperavam essa volta, e eles estavam ali todos reunidos. Milagres acontecendo por todos os lados, porque o Espírito Santo estava com eles. Aleluia! Havia perseguição, mas a presença de Deus era forte ali, e ninguém queria sair dali. Aí Deus falou: tem que dar um jeito para resolver esse problema, não é? Porque eu falei que a mensagem tinha que começar em Jerusalém, Samaria, Judéia, Samaria e confins da terra. Ela não pode ficar só em Jerusalém, ela precisa sair. Então Deus manda uma perseguição. O capítulo 8 vai começar exatamente com isso, porque no capítulo 7 nós temos o martírio de Estevão. Então, por conta da morte de Estevão, a igreja, então, parte dos irmãos são dispersos, e aonde quer que chegam, eles começam a anunciar Jesus, falar de Jesus para as pessoas. E o Filipe, aqui um dos diáconos da igreja, o que depois foi chamado de evangelista, né? Ele é separado como diácono, faz parte do grupo de diáconos, ali do capítulo 6, e ele começa como diácono, mas aí logo em seguida, como era um ganhador de almas, ele já é chamado mais para frente de Filipe, o evangelista, não é? Então, esse Filipe foi para a cidade de Samaria, anunciando o evangelho em Samaria. A mensagem dele era tão impactante e com tanta demonstração de poder, que muitas pessoas creram e se converteram ao Senhor, né? Vieram para Jesus. Dentre essas pessoas havia um mágico ali da cidade, que enganava as pessoas, chamava Simão, o mágico, não é? Ele enganava as pessoas com as suas magias. Ao ver o que Filipe estava fazendo, ele quis aquilo. Falou: não, esse negócio é bom, é melhor do que o que eu estou fazendo. Ele se converte, leva os seus livros de feitiçaria, aquilo é queimado, não é? É destruído aqueles livros de feitiçaria, e ele se apega a Filipe, não é? Para tentar aprender algo do Filipe. A igreja de Jerusalém fica sabendo que Samaria recebeu lá o evangelho, envia João e Pedro para lá. Eles, ao chegar, vê a graça de Deus e vê a manifestação do Senhor, ora para o povo receber o Espírito Santo, e todo mundo é batizado no Espírito Santo, ali um mover do Espírito do Senhor, não é? Eles recebem o Espírito Santo, e Filipe estava ali, talvez, como muitos pastores hoje, olhando para a sua congregação e só vendo ela crescer, não é? Que alegria no coração de um pastor ver sua igreja crescer, sim ou não? Ver um número grande de pessoas, e ele pregava e tal, que maravilha, agora já todo mundo cheio do Espírito Santo. E um dia o anjo do Senhor aparece para Filipe. Aleluia. A igreja hoje, irmãos, ela perdeu muito do ministério dos anjos. Uma hora eu vou falar disso aqui. Os anjos, eles trabalharam muito em Atos. E eles
Aleluia. A Bíblia diz que eles são espíritos ministradores, enviados da parte de Deus para servir os santos. E nós, às vezes, não damos crédito, nem falamos a respeito do ministério dos anjos. Eles têm um papel importante ao lado da igreja. E tem muito crente que dá trabalho para o anjo, mas dá demais, não é? O anjo tem que fazer hora extra para cuidar dele, não é? Mas, deixando a brincadeira de parte, você vê que o anjo chega para Filipe e fala com ele: Filipe, olha, eu quero que você vá para a região que desce de Jerusalém para Gaza. Eu já vou te adiantar que essa região é uma região deserta. Eu acho lindo isso na vida de Filipe, que ele não questiona. Ele poderia ter questionado: Senhor, a igreja está tão boa, agora que está começando, não é? O povo está chegando, os milagres estão acontecendo, manda outro, tem tanta gente desocupada aí, eu estou aqui ocupado nessa tarefa. Mas não, aleluia, a Bíblia diz que ele obedece, ele deixa lá a igreja cheia, lá em Samaria, porque a Bíblia vai dizer que uma multidão se converteu, não é? Muitas pessoas se converteram com a pregação desse homem, e ele então, ele vai para essa região, ele vai para essa zona onde está lá, não é? Completamente deserta, e quando ele chega aí, ele vai encontrar esse diplomata etíope, era o primeiro-ministro, era o ministro das finanças daquele país, né? Não se sabe se ele era um prosélito do judaísmo, não é? Não se sabe se ele era de fato, também poderia ser um judeu, não é? Por conta da ligação de Salomão com a rainha de Sabá, que era a rainha da Etiópia. Nós não sabemos, o que sabemos é que esse homem tinha ido a Jerusalém e de alguma forma ele foi impactado em Jerusalém com as histórias da Bíblia Sagrada, e ele estava voltando para a África com o coração cheio de alegria, ele estava voltando lendo as Escrituras. O texto vai dizer que ele estava lendo, o texto de Atos vai dizer que ele estava lendo o profeta Isaías. Se ele estava interessado nas Escrituras, é porque o coração dele, de alguma maneira, foi impactado pelo poder de Deus, porque nenhum homem se interessa pelas Escrituras, no seu estado natural, se não houver um impacto do Espírito Santo na vida desse homem. De alguma maneira, Deus, ali na Terra Santa, na região da Terra Santa, mexeu com aquele homem, impactou aquele homem de alguma maneira, porque ele volta, e ele volta lendo o profeta Isaías, o livro de Isaías, capítulo 53, é um dos textos mais de dificuldade de interpretação, por conta de várias linhas de interpretação que tem, principalmente naquele tempo. E ele está lendo, e Filipe então, o Senhor diz para ele: aproxima daquele carro. Ele aproxima, e a pergunta que ele faz para o homem abre a porta para a evangelização. Irmãos, se quisermos fazer a obra de Deus, nós precisamos ser intencionais muitas vezes. Nós precisamos criar a situação para que o evangelho seja pregado, para que as pessoas possam ouvir. Ele aproxima e faz uma pergunta, ele lança uma pergunta: entendes o que lê? A resposta do homem, certamente impactou Filipe, porque ele disse: como é que eu posso entender isso aqui? Se ninguém me explica o que aqui está escrito, eu não consigo entender. A passagem que ele estava lendo era Isaías 53. Eu quero ler aqui a partir do versículo 9. Coloca para mim, Isaías 53, a partir do 9. Está falando a respeito de Jesus, hoje sabemos. Mas esse eunuco não conhecia Jesus. Ele não sabia quem era Jesus. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça, e nem o engano fosse encontrado em sua boca. Verso 10, todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, ele verá a sua posteridade, ele verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Verso 11, ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Então, até esta mensagem aqui,
que o diplomata estava lendo, ele deve ter ficado bastante entusiasmado, porque eu, quando leio Isaías 53, principalmente esses versos que eu acabei de ler, isso me impacta, e eu me coloquei no lugar desse homem, pensando como ele, não é? Ele está falando aqui, porque quando você lê o texto, simplesmente lendo, e esquecendo que ele está falando de Jesus, pensando que ele está se referindo ou ao profeta, ou a qualquer outra pessoa, você começa a ver que essa pessoa a que o texto se refere era alguém extraordinário. Era uma pessoa extraordinária. Se você lê esse mesmo texto para toda a liderança do mundo inteiro, os líderes políticos e não só, eles vão dizer, é esse tipo de pessoa que nós precisamos. Porque veja bem o que o texto diz. O texto diz que essa pessoa, ele devoraria a morte. Ele enxugaria as lágrimas, ele removeria a reprimenda contra o seu povo, ele abriria os olhos dos cegos, libertaria os cativos da prisão, livraria as pessoas da covas e dos calabouços, e finalmente esse homem iria redimir para si um povo, guiando-os por um caminho que lhes era desconhecido, e faria com este povo uma aliança perpétua, e levaria esse povo a farturas. Quem não quer um líder desse? Quem não aceita um homem assim? Amém? Vocês estão aí? Amém. Segundo Isaías, esse homem que viria, ele teria o governo sobre os seus ombros. Aleluia! Ele estabeleceria um reino eterno que nunca passaria. Os reis o reverenciariam, os príncipes se levantariam para adorar, diz o texto. Ele seria luz para os gentios, trazendo salvação para os povos distantes. Aleluia! E ele seria o salvador de todos aqueles que fossem necessitados. É até um Superman olhando assim, não é? É muita autoridade na vida desse homem. Eu imagino, porque eu quando leio essa passagem do profeta Isaías, hoje, sabendo que ele falava de Jesus, eu gozo no Senhor, eu regozijo no Senhor. Uma das passagens que mais me toca na Escritura é Isaías 53. Mexe profundamente com o meu coração. Então, esse homem, ao ler essas maravilhas, ele ficou entusiasmado. Evidentemente, esse diplomata, ele estava com fome de Deus, porque se não tivesse com fome de Deus, ele não estaria lendo as Escrituras. Então, ele tinha desejo de conhecer Deus e de conhecer mais sobre o Senhor. Aleluia! Aleluia! E aí o profeta Isaías está revelando esse rei eterno, com tantas revelações, o pensamento desse homem não poderia ser outro. Eu imagino, né? Que homem maravilhoso é esse homem. Se eu descrevesse ele para você, da forma como eu falei, você não teria outras palavras do que ficar maravilhado, extasiado, completamente atônito diante de tantas coisas maravilhosas. Mas eu estou falando desse homem, você sabe quem ele é, e você fica olhando para mim assim. Eu quero que você glorifique o Senhor pela vida desse homem. Aleluia. Que tudo isso que eu falei aqui, ele tem para a gente. Amém? Aleluia, aleluia. Então, ele tinha acabado de ler esse texto, falando da grandeza desse homem. Mas, no meio da leitura, ele tropeçou num verso, que é o verso 8, do capítulo 53, do profeta Isaías. Ele vai dizer assim, de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Na sua humilhação lhe negaram, Atos 8, 33. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida foi tirada. Então, quando o diplomata lê isso aqui, esse verso, parecia contradizer tudo aquilo que falava daquele homem. Espera aí, como é que a posteridade dele vai ser? Vai continuar se ele vai morrer? Como é que ele vai ver se ele vai morrer? A vida dele é cortada. Isaías 53, 10 diz que ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor e o seu bom prazer estará nele. Mas se ele vai morrer, como é que isso tudo vai acontecer? Já pararam para pensar, irmãos? Ele pergunta para o Filipe, olha,
Como eu posso entender se alguém não me explicar isso aqui? Isso aqui está um emaranhado na minha cabeça aqui. Amados, muitas pessoas estão, nesse momento, esperando alguém para lhes falar e lhes explicar a respeito das Escrituras. Abrir com clareza a porta da palavra, para que eles possam compreender aquilo que a Bíblia está dizendo. Agora, o que trazia confusão a este homem era o quê? Como um morto pode ver os seus filhos? Já pararam para pensar nisso? Tem jeito? Hã? Já viu algum morto e falar assim, ó, meu filhinho? Não, não vê. Não é? Alguém esses dias, eu estava lá no Brasil, disse para mim, olha, eu queria muito, a minha tristeza, tem meus filhos, minha tristeza é que a minha mãe não está aqui para vê-los, eu queria tanto que ela estivesse aqui. E não está, quer dizer, não vai ver, não é? Não vai poder contemplar, morto não pode ver filho, não é? Como pode prolongar os dias na terra se os dias dele vai ser cortado? Né? Isaías diz que tal homem será eliminado, será morto, será sepultado. A sepultura dele vai ser lá com os ricos. Como poderia ter sobre si boa vontade nessas condições? Como seria a sua descendência declarada ao mundo se ele não vai estar lá para fazer isso? Estão aí? Talvez ajude se perguntássemos para nós mesmos, quem prolongará os dias do Senhor? Quem vai dar continuidade a essa posteridade? Quem vai continuar fazendo aquilo que o Senhor começou? Atos 1, a partir do primeiro verso, quando Lucas está escrevendo a Teófilo, ele diz, fiz o primeiro tratado, ó excelentíssimo Teófilo, a respeito das coisas que Jesus começou a fazer. Começou. Mas quem vai continuar? Quem vai continuar? Tem alguém aí que vai continuar? Aleluia! A palavra no grego, para quem dará continuidade a essa geração, é a palavra quem canalizará as suas obras. Quem será o canal que vai transmitir aos outros aquilo que ele fez? Quem dará continuidade ao pensamento deste homem, aos ensinamentos deste homem, aleluia, a tudo que ele deixou aqui na terra? Quem vai continuar? Já parou para pensar nisso? O texto mais correto seria, qual parente dele? Qual parente dele vai continuar esse negócio aí? Vai dar continuidade? Quem demonstrará amplamente ao mundo tudo que ele se refere? Tudo que ele fez? Quem vai levar esse conhecimento ao mundo? Será que Jesus tem algum parente aqui, irmão? Tem parente de Jesus aqui? Tem. Tem irmãos dele aqui? Tem, amém? Aleluia, nós somos irmãos do Senhor. Paulo vai dizer isso para nós. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E se somos filhos, logo somos herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Jesus Cristo. Aleluia. Ele é nosso irmão mais velho. E nós estamos dando continuidade aos pensamentos e a tudo, aleluia, as intenções do coração dele, prolongando os seus dias na terra. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Nesse ponto, nessa dúvida deste homem, Filipe começa a falar com ele. Em primeiro lugar, Filipe explicou, diz o texto, no verso 35 do capítulo 8 de Atos que lemos. E começando por esta passagem das Escrituras, anunciou-lhe Jesus. Começou a falar de Jesus a ele. Filipe vai explicar para este homem o quê? O homem sobre o qual você está lendo, ele já veio. Ele já veio, ele já esteve aqui neste mundo. Aleluia. O seu nome era Jesus de Nazaré. Ele habitou aqui na terra, ele esteve no nosso meio. Aleluia. Ele é o Messias prometido a Israel.
o Salvador, aleluia, Jesus, o Salvador ungido, Jesus Cristo. A seguir, o Filipe explica o verso 11 do capítulo 53 de Isaías. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito. Aleluia. Filipe deve ter dito para ele: vem cá, o fulano, o penoso trabalho do Senhor foi a morte na cruz. Foi difícil, ele foi crucificado. Quando ele foi cortado dentre os viventes, quando ele foi sepultado, esse foi o penoso trabalho. Mas Deus não deixou ele ficar lá na sepultura. 3 dias depois que ele estava morto, ele foi ressuscitado. Ele ressuscitou, ele levantou da sepultura. E nós somos testemunha de que ele ressuscitou, que ele não está lá no sepulcro. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E agora, ô eunuco, é o seguinte: todo aquele que confessa o nome dele está dando continuidade à sua posteridade, está dando continuidade à sua mensagem e a tudo aquilo que ele desejou que o seu povo fizesse. Observe que é tanto desejo do Senhor que nós façamos a sua obra, que ele, lá em Atos 1:8, ele vai dizer: vocês vão receber o Espírito Santo, que vai vir sobre vocês, e vocês vão ser minhas testemunhas. Vocês vão começar por Jerusalém, na sequência vocês vão para a Judéia, depois vocês vão para Samaria, e daí eu quero que vocês vão até o último da terra, o confim da terra, levando a minha mensagem. Esse é o desejo do Senhor, irmãos. A igreja que não faz missões é uma igreja que está fadada a morrer. Uma igreja que não se envolve com a obra missionária, ela está perdendo o seu tempo. Como é que nós poderemos dar continuidade à mensagem do Senhor? Em primeiro lugar, nós podemos continuar aquilo que Jesus começou por meio da pregação da palavra de Deus, do anúncio da palavra de Deus. Eu disse aqui sexta-feira que nós somos o arauto do Senhor. O arauto, ele não vai no seu nome, ele vai no nome da autoridade que o envia. E quando ele fala, é como se aquela autoridade estivesse falando às pessoas. Aleluia. A palavra do arauto, ela recebe o peso e o selo de quem está por trás dele o enviando e dizendo: você é a minha testemunha, vai lá e fala o que eu estou te mandando. Aleluia. Então a nossa missão, nós continuamos aquilo que o Senhor tem aqui, quando nós pregamos a palavra, quando nós realizamos a sua obra e quando nós, aleluia, testemunhamos como missionários a todo mundo de quem é o Senhor, quem é Ele, quem é o Salvador. Então esse primeiro ponto, pregando a palavra, e eu comecei com a palavra, porque ela é a base de tudo. Você não pode ter conversão de alma se não houver pregação. Como crerão se não há quem pregue? Ninguém pode crer no evangelho que não ouviram. Não, senhores. Como eles vão ouvir, como eles vão crer se nunca ouviram? E como ouvirão se ninguém for falar com eles, minha gente? Oh, meu Deus. Eu louvo a Deus por aquela pessoa que foi na nossa casa, na minha casa, eu tinha 10 anos. Um momento terrível da nossa vida. E deu para o meu pai uma Bíblia e disse para ele: olha, aqui está a palavra de Deus, leia isso aqui, isso vai mudar a sua vida. Meu pai começou a ler a Bíblia. E ele encontrou uma passagem na Bíblia que a preocupação dele era com a família. Nós éramos 10 irmãos. Uma pobreza terrível. Uma dificuldade terrível. Tudo pequenos meninos. E ele encontrou a passagem na Bíblia que diz assim: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Crê. Ele disse: então eu quero crer nesse Jesus. Se eu vou ser salvo em minha casa também, então eu quero ele. Eu louvo a Deus por aquele missionário, aquela missionária, que chegou na nossa casa,
no lugar onde ninguém ia, e deu para o meu pai. Está aqui a palavra. Leia isso aqui, isso vai mudar a sua história, isso vai mudar a sua vida, vai mudar a sua família, vai mudar a sua casa. Aleluia. Como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue, irmãos? A palavra de Deus é tudo, ela é a base. Aleluia. Tudo deve estar de acordo com a palavra, originado na palavra, governado pela palavra. Tudo que eu fizer para Deus e a minha relação com o mundo deve estar enquadrado dentro da palavra de Deus. Eu não posso fugir disso. A Bíblia tem que reger tudo em nós. Paulo, ele escrevendo a Timóteo, eu disse aqui sexta-feira, ele disse para Timóteo: Timóteo, pregue a palavra. Não fique inventando coisa não, pelo amor de Deus. Eu vejo hoje as igrejas inventando um monte de coisa. Olha, irmãos, eu não sou contra essas muitas ramificações que existem dentro da igreja com o objetivo de levar Cristo às pessoas. Mas eu quero dizer que a lança só tem uma ponta, e essa ponta é a palavra de Deus. As outras coisas podem dar impulso à lança, mas a palavra tem que ser, aleluia, o carro-chefe, tem que ser aquilo que vai atingir o coração das pessoas. Se nós tirarmos a palavra de Deus, nós estamos tirando a essência de tudo. Aleluia. A palavra de Deus, ela é poderosa porque ela é plena do propósito e do pensamento de Deus. Ela é o próprio Deus. Jesus, ele quando veio a este mundo, a Bíblia diz em João 1, que o verbo se fez carne, a palavra se fez carne e veio habitar no nosso meio. Então, a sua mensagem, a minha mensagem, ela tem que ser bíblica. A Bíblia tem que ser, acima de tudo, a nossa mensagem ao mundo. Você pode usar de estratégias diversas. Você pode falar a língua do povo que você quiser falar. A linguagem de maneira que as pessoas percebam. Mas a palavra de Deus tem que estar na sua boca, quando você abrir a sua boca. Nós não podemos, jamais poderemos mudar isso. A segunda coisa é a obra de Deus. Como é que eu posso prolongar? Eu posso prolongar os dias do Senhor cuidando da obra dele. Todos nós que aqui estamos, se você aceitou o Senhor como Salvador, você tem uma missão dentro da igreja. Você tem uma missão dentro da igreja. A sua missão não é ficar sentado esperando as coisas acontecer. A sua missão é trabalhar para o bem-estar do corpo. Amém? Então, se eu perguntar para você, mas o que é a obra de Deus? Você saberia me responder o que é a obra de Deus? Irmão, pastor, a obra de Deus é pregar o Evangelho. A obra de Deus, eu acho que está preocupado com o avanço do Evangelho. A gente tem que levar a mensagem, isso é a obra de Deus. Sim, todas essas coisas fazem parte daquilo que Deus nos chamou para fazer. Mas o fim de tudo é a manifestação de Deus no coração das pessoas. Porque não adianta eu ter uma congregação superlotada onde as pessoas não conhecem Deus. Onde Deus não está sendo construído no coração das pessoas. A obra de Deus é evidenciar Deus na vida das pessoas. É você sair daqui da igreja e ir para onde quer que você vá e as pessoas olhar para você e ver Deus na sua vida. As pessoas precisam ver Deus em nós. As pessoas precisam olhar para nós e ver o Senhor. Então, nós precisamos trabalhar para que Deus seja formado no coração das pessoas. Para que Deus seja formado na vida e no coração de cada um. Então, você pode edificar a vida do irmão. O irmão vai edificar a sua vida. E uns aos outros vamos edificando. E o Senhor, Ele vai trabalhando e nos fazendo crescer na presença dEle. Para a glória do Senhor. E nesse quesito, ninguém fica de fora. Não é? Então, levarmos a mensagem, falarmos de Jesus é importante, mas, acima de tudo, formarmos Cristo dentro das pessoas, ensinarmos a palavra como ela deve ser,
mostrando que o fim de tudo é para a glória de Deus. Você é crente para glorificar a Deus, irmão. Não é para ter dinheiro, muito dinheiro no banco, não é para ter casa própria, não é para ostentar que você é isso ou aquilo. Você é servo de Deus para quê? Para evidenciar a grandeza de Deus na sua vida. As pessoas têm que olhar para você e ver Deus em você. Aleluia. Glórias a Deus. Eu teria muita coisa para falar, mas eu vou saltar e vou para o último ponto, eu quero terminar já. Aleluia. E em terceiro lugar, o trabalho missionário. Como eu posso prolongar os dias do Senhor? Por meio do trabalho missionário, da obra missionária. Agora, hoje nós confundimos evangelização com missão. Nós achamos que o trabalho de evangelização que a gente está fazendo no nosso bairro, isso é missão. Nós achamos que o trabalho de evangelização que estamos fazendo ao nosso redor, isso é missão. Missão é quando você deixa o seu país, a sua parentela, e vai para o meio de um povo, para estar trabalhando entre esse povo, levando assim a mensagem do Senhor. Hoje a obra missionária se perdeu dentro da obra de evangelização dentro das igrejas. As igrejas não fazem missão, eu ouvi isso muitas vezes. Uma vez eu era pastor de uma igreja no Brasil, era pastor presidente ali, e um irmão evangelista falou: pastor, nós não vamos fazer missão. Eu falei: olha só, eu só sou pastor de vocês se a igreja envolver com missões. Se não envolvermos com missões, eu não sou o vosso pastor mais. Ele disse: mas nós temos tantos lugares aqui para levarmos a mensagem, temos esse bairro, temos aquele outro bairro, temos... Sim, nós vamos fazer tudo isso, mas nós vamos também sustentar missionários lá fora. Nós vamos evangelizar o nosso vizinho, vamos evangelizar a pessoa que encontrarmos na rua, na nossa cidade, vamos sim. Mas nós vamos enviar missionários, nós vamos enviar pessoas para outros lugares para estar trabalhando com o Senhor, para estar trabalhando para o Senhor nesses lugares. Então, nós prolongamos o dia do Senhor quando nos colocamos à disposição de Deus para que Ele possa nos enviar para fazer a diferença aonde quer que cheguemos. Eu com Débora assumimos uma vez a secretaria de uma igreja, a tesouraria de uma igreja. A igreja estava numa situação de falência mesmo. E eu era o co-pastor e ela trabalhava na tesouraria. E um dia eu falei com o pastor, falei: olha, nós só conseguiremos avançar e tirar a igreja dessa condição que ela está, endividada financeiramente. Eu me lembro que o carro do pastor estava caindo aos pedaços. A condição era difícil, a igreja em tanta dificuldade. Eu disse: eu aceito trabalhar aqui, mas com uma condição, que 10% das nossas entradas a gente vai enviar para missões. Se o senhor aceitar, eu trabalho. Se o senhor não aceitar, eu não quero. Aí o pastor falou: não, mas nós não podemos, se tirar 10% das entradas, aí que a coisa vai ficar difícil. Eu falei: não, a primeira coisa que vamos fazer, antes de tirarmos o salário dos obreiros, nós vamos tirar os 10% e vamos mandar para o campo missionário. Vamos ajudar no sustento de algum missionário fora. E depois de muita luta, ele aceitou. Eu disse: então começaremos esse mês. Os pastores tinham 3 meses de salário atrasado, que não recebiam. A situação era difícil naquela igreja. Nada que entrasse naquela igreja em termos de dinheiro dava para pagar as coisas que tinham que pagar. Parece que um devorador entrou ali, não é? E destruía tudo. No primeiro mês fizemos isso. Em 6 meses que estávamos ali, nós estávamos com todas as contas pagas, com todas as condições, todas as contas pagas, com saldo na igreja e com condição de enviar, a própria igreja enviar um missionário dela. Com 6 meses. Irmãos, eu creio no poder do investimento na obra missionária. Deus ama muito isso. Deus ama a obra missionária. Vocês não sabem o que vocês estão fazendo quando, pela fé, vocês depositam o vosso envelope de missão aqui. Vocês estão fazendo o maior investimento da vida de vocês. Vidas estão sendo tocadas e naquele dia, aleluia, naquele grande dia, muitas surpresas vão existir. Muitas almas nós vamos ver no Senhor, nos céus, e o Senhor vai dizer-nos: olha, esses aqui foi você que ganhou.
Aí você vai falar, pastor, mas quando que eu fiz isso? Eu não lembro de ter pregado para nenhuma dessa gente. O Senhor vai dizer, quando você orava por missões, quando você acreditava na obra missionária, e você investia nos missionários, essas vidas você faz parte. Aleluia. Você receberá parte do galardão por essas vidas que estão aqui diante do Senhor. Irmão, se você quer ver Deus abençoar a sua vida, eu sou testemunha disso. Na minha casa, na minha família, nós somos missionários e nós investimos na obra missionária. Eu não sei, mas eu acredito que aqui nessa igreja, talvez eu seja um dos maiores mantenedores de missão desta igreja. Porque eu acredito nisso, eu vejo o retorno disso na minha vida, na minha casa, na minha família. Então, eu sou testemunha de que obra missionária funciona, porque o coração de Deus está em missões, gente. O coração de Deus está nessa obra. Não é na obra, não estou me referindo à obra da missão lusitana, eu estou me referindo à obra missionária. Aleluia. Aleluia. Às vezes eu vou ao Brasil, vamos ficar de pé, eu já vou terminar, irmãos. Eu teria muito para falar, mas não temos tempo. Às vezes eu vou ao Brasil e eu sei que os pastores são queridos. E eles querem me agradar, porque são meus amigos. Aí me leva para aqueles lugares assim caros, para comer. E eu comeria bem um angu com frango caipira, um quiabinho, um arroz com feijão, que custaria ali, não sei, uns 100 reais. Às vezes me levam para comer em lugares tão caros, tão chiques. O missionário, ele deve passar necessidade, vamos levar ele para comer. E eu começo a pensar nos meus missionários. Eu digo, Deus, eu não posso falar, mas o Senhor pode. Toca no coração desse homem, que ele pega todo esse dinheiro e dá para me levar para os meus missionários lá. E um arroz com feijão e ovo frito está bom demais, eu fico muito feliz. Obrigado. Chegou tarde, mas chegou. E muitas vezes eu participo disso, né? Nessa minha viagem ao Brasil mesmo, eu com Débora, nós fomos levados num restaurante daqueles mais chiques lá de Cuiabá, para comer, não é? Nós estivemos lá. E eu estava comendo aquilo e pensando na conta depois. Pensa. E eu pensava comigo, meu Deus, como é que faço? Porque quem tem coração missionário, tudo que você vê é para missões. As minhas filhas, quando eram pequenas, elas escondiam. Eu falei, não, vou esconder, senão o pai dá para missões isso aqui. O meu coração é missionário, irmão, sempre foi. Eu abro mão de tudo para que o trabalho missionário possa avançar e possa crescer. Abro mão de salário. Eu vivi em Portugal, num tempo, quando saí de Portimão e fui para Bragança. Por alguns anos vivi com a minha família sem salário, aqui em Portugal. Foi o tempo que mais nós vivemos bem, irmãos. Pensa que maravilha, pagávamos aluguel. É umas loucuras assim que Deus faz. Está aí a Débora, que é minha parceira, não é? E como Deus cuidou da gente. Aleluia. O nosso Natal foi o melhor Natal que tivemos. Nossa casa estava cheia, lembra, Débora? Nossa casa é cheia de gente. Foram os irmãos daqui de Sintra, foram os irmãos do Algarve, para a nossa casa. Mas a nossa família, a família do Isaías que estava comigo, foi um dia assim, naquele Natal do ano de 2013, eu vi aquela quantidade de pessoas ali e eu poder custear aquilo tudo para eles.
E Deus nos presenteou naquele dia, enquanto a gente estava jantando, jantar do Natal, a neve caía lá fora em Bragança. Nevava. Então, não tenha medo, irmãos. Não tenha medo. Eu acho que tinha, não sei quantas pessoas tinham na nossa casa, umas 30 pessoas mais ou menos. Umas 30 pessoas. Mesa farta. Eu pude fazer isso porque Deus me deu. Deus me deu. Aí você pode falar, não, mas a igreja de Bragança, pastor, não tinha igreja em Bragança. Nós fomos para começar uma igreja em Bragança. Não tinha um crente em Bragança. Deus é muito bom, não é, irmãos? Eu estou contando isso, não é para a vossa tristeza, nem para nada, não é para vos constranger em nada. Estou dizendo isso para vocês, para dizer a alegria que eu tenho de abençoar a obra missionária, de ver o trabalho missionário, de ouvir um testemunho como esse do Isaías. Às vezes falo com o Antônio ali em França, quase toda semana a gente fala, e ele conta o que Deus está fazendo ali. Eu digo, Senhor, é Tu mesmo. Pastor Christian da Espanha esses dias me ligou contando uma bênção no meio de tanta luta, de tanta prova. Deus tem feito coisa na vida dele extraordinária lá. Aleluia. Ele com dificuldade com casa, aluguel muito caro, difícil. Deus deu uma casa para ele. O Senhor lhe deu uma casa na Espanha. Aleluia. Ele vai testemunhar isso aqui um dia para nós. Então, o que eu quero dizer, eu fico muito feliz de ver o que Deus está fazendo. Não é? Fico feliz, irmãos, muito feliz. Aleluia. Então, missões é uma coisa maravilhosa, irmãos. É algo que está no coração de Deus. Enquanto eu viver aqui, até os meus últimos dias, meu coração estará nisso. Prolongar os dias do Senhor na terra. Prolongar os dias do Senhor na terra, para que pessoas possam ouvir sobre esse Deus maravilhoso que morreu por nós, que ao terceiro dia ressuscitou e que está sentado à direita de Deus e que intercede por nós. Não tem notícia melhor e mais maravilhosa do que esta, do que o Cristo, aquele que morreu e ressuscitou. Escândalo para judeu, loucura para o grego, mas para nós que somos salvos, poder do Senhor. Poder do Senhor. Aleluia. Vamos, feche seus olhos, vamos cantar a Deus. Vamos cantar ao Senhor. Aleluia.